pode ser pleiteada de forma administrativa junto ao próprio arquivista. Então você se dirige à entidade que fez a inscrição no seu nome, administrativamente, e pede a exclusão. Ou você pode pleitear a exclusão pela via judicial. Lembrem-se, a exclusão pressupõe necessariamente que a pessoa tenha pago a dívida, que a pessoa tenha cumprido os seus deveres. Para exercer um direito, os deveres necessariamente devem ser cumpridos. Mas, muitas vezes, mesmo com os deveres cumpridos, alguém pode violar esse seu direito. O direito à sua integridade, ao seu crédito, e aí a ação indenizatória passa a ser o instrumento mais importante. A dúvida que existe ainda, e muitas pessoas permanecem com essa questão na cabeça, é quem é o responsável. Se eventualmente eu sofrer essa restrição, essa ação indenizatória, ela vai ser pleiteada contra quem? Contra o arquivista ou contra a pessoa ou contra o fornecedor que solicitou. Se você solicitou administrativamente e o arquivista se negou, ele de alguma maneira está participando dessa restrição. Ou seja, é responsável a pessoa que pleiteou e é responsável também o arquivista por ter insistido na manutenção de um cadastro indevido. Os dois são responsáveis. Mas, como regra, o responsável pela inscrição é o próprio fornecedor. O arquivista tem uma responsabilidade muito específica. Ele, nesse caso, vai responder exclusivamente. Mas em que hipótese? Eu disse para vocês, no começo do bloco, que o arquivista deve comunicar por escrito ao consumidor. Quando o arquivista não comunica, quando ele deixa de enviar a carta avisando o consumidor que ele está sofrendo uma restrição, ele passa a ser responsável por esse fato. O arquivista tem esse dever. Então, todas as vezes que alguém abrir uma ficha em seu nome, criar um registro, e esse registro for restritivo ao seu crédito, o arquivista é obrigado a mandar a carta, com base nas informações prestadas pelo próprio fornecedor. Mas ele é obrigado a mandar a carta. Se ele não encaminhar essa carta, o que acontece? Ele está violando um dever. E de acordo com o artigo 43 do CDC, ele passa a ser responsável por esse dano. Tornar essa situação omissa. Ele é obrigado. Mas, lembrando sempre o mais importante. Como regra, a responsabilidade por uma inscrição indevida é daquele que pede a inserção. Todos nós, talvez em algum momento da nossa vida, passemos uma dificuldade. Espero que você, telespectador, não tenha que passar por isso. Mas se eventualmente você passar e sofrer uma restrição de crédito, lembre-se do nosso programa. Você pode corrigir esses dados. Você tem direito à correção. E esses dados não vão permanecer eternamente. Se você está sofrendo algum problema como esse, procure o arquivista que realizou a inscrição. Tente negociar com o fornecedor. É a melhor solução. Mas se mesmo assim ele insistir nessa inscrição indevida, se ele insistir nessa inscrição abusiva, exerça os seus direitos. Procure o judiciário, procure o PROCON. Com uma ação muitas vezes simples, você pode resolver um baita de um problema na sua vida. Nosso programa não acabou. Fique para o próximo bloco, em que nós vamos responder às suas dúvidas. No Pergunte ao Professor. Até daqui a pouco. No bloco Pergunte ao Professor, eu vou tirar algumas dúvidas que você, telespectador, encaminhou para nós. Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta para fazer, envie para o e-mail provafinal@lfg.com.br. Neste e-mail vocês podem enviar críticas, sugestões, inclusive, eventualmente, mandar alguma dúvida sobre algum tema específico do direito do consumidor, por exemplo. Vamos lá. Como o nosso tema do dia é o cadastro de consumo, vamos ver qual é a primeira pergunta de hoje. Professor Bruno,
A inscrição indevida em cadastro de consumo permite ao consumidor ingressar com uma ação indenizatória? Sim, essa inscrição permite sim o ingresso de uma ação indenizatória. O abalo de crédito é uma forma de dano moral. O crédito compõe algo muito importante que nós temos na nossa sociedade. O crédito é uma representação muito forte da sua honra. Se você não tem honra, é como se você não pudesse viver de uma maneira sustentável. Não há que se cogitar atualmente de alguém que não tenha crédito. O crédito vai ser associado a essa ideia. A pessoa que não tem crédito, ela praticamente fica afastada de toda a sociedade de consumo. Apenas a título de curiosidade, existe um estudo que afirmava que em 1900, ou seja, já um bom tempo atrás, a cada 100 dólares consumidos no mercado norte-americano, 99 dólares eram consumidos a crédito. Que dirá hoje em dia? Dessa maneira, nós podemos concluir o óbvio. Sem crédito, sem consumo. O cadastro, ele inviabiliza o acesso ao crédito e, por esta razão, dificulta a vida do consumidor. Mas cuidado, a restrição é permitida. Se você, consumidor, deixou de pagar, é lícito ao fornecedor realizar a inscrição. O que não é permitido é a manutenção dessa informação indevida, dessa informação que não é correta, dessa informação inverossímil, ocorrendo, além da possibilidade de se pleitear a exclusão dessa restrição, você também pode pleitear uma compensação a título de dano moral. Não há qualquer problema. Muito bem, vamos agora à nossa próxima questão. Professor, existe alguma medida constitucional para que tenhamos acesso às informações contidas no cadastro de consumo? Existe sim. Nós temos um instrumento constitucional específico para o acesso a informações. Não só as informações restritivas, mas todas as informações pessoais de interesse do titular. É o chamado habeas data. Então, além da possibilidade de você ingressar com uma ação pleiteando um dano moral ou uma ação para excluir o seu nome, você também pode ingressar com uma ação para ter acesso às informações que constam em seu nome no arquivista. E por incrível que pareça, se um dia você ingressar com uma ação dessa natureza, você vai se assustar. As informações que são coletadas, muitas vezes não são repassadas. Você não tem um pleno acesso a esses dados, mas você tem direito. Se você tem curiosidade em saber quais são as informações em seu nome, as informações que já foram coletadas, você primeiro precisa pleitear de forma administrativa. Se, eventualmente, o arquivista se negar, você pode pleitear isso na via judicial, ingressando com habeas datas. O habeas datas, ele é a medida prevista para essa situação. Lembrem-se, as informações que são coletadas são informações pessoais. E por esta razão, ninguém pode evitar ou restringir o seu acesso. Acesso a terceiros e outras pessoas, essa restrição é permitida, mas o titular tem que ter pleno acesso a essas informações. Nenhuma restrição de nenhuma natureza. Habeas data. Muito bem. Vamos agora à nossa próxima questão. Professor, o cadastro positivo já foi regulado no Brasil? Esse tema, sem dúvida nenhuma, é o mais polêmico que nós temos na atualidade. Outros países já possuem a regulamentação e a normatização do cadastro positivo. E aí vem o primeiro ponto importante, que é entender o que é esse cadastro positivo. Atualmente, como funciona a coleta de dados pelo arquivista? Ele vai simplesmente ter acesso às informações prestadas por fornecedores, mas informações negativas. Não estou entendendo. É muito simples. Todos os arquivistas, os mais importantes, Serasa e SPC, que nós temos hoje no Brasil, eles têm acesso a dados que são alimentados pelos fornecedores, que são membros
né? Ou como associados, ou eventualmente